Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa primeira quinta-feira de 2024. Eu espero que todos tenham tido aí as festas, né? O Natal, o Ano Novo, muito bacana. Natal não, porque o Natal a gente se viu depois do Natal, né? Mas um Ano Novo muito bom e que todos possamos ter aí um grande 2024, né? São os desejos aqui nossos do programa Fé e Razão e que a gente possa aí estar durante esse ano aí junto com vocês para que a gente possa colocar aqui temas importantes, temas interessantes que façam com que a gente reflita, com que a gente possa pensar muito, né, sobre a nossa existência, sobre os nossos objetivos e sobre a vida de um modo geral. Nessa noite a gente está aqui com um pessoal muito bacana, né, que eu vou mostrar aqui para vocês e que vão fazer parte aí da nossa roda de conversas, né? A Alcione Priante, que está aí com esse sorriso maravilhoso, advogada, trabalhadora das casas espíritas, já fez também o curso de filosofia espírita, então ela vai estar aqui com a gente nessa noite, abrilhantando o nosso programa, e podem fazer bastante perguntas aí, vamos colocar ela no fogo, ela, Pedro e Custódio. Boa noite, Alcione, tudo bom? Prazer recebê-la. Nossa, o prazer é todo meu. Façam as perguntas, eu tenho certeza que os três são feras e responderão todas. Para mim, façam poucas, hein, gente? Eu sou só aspirante. Mas eu me sinto muito honrado e estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carlos. Boa noite, Custódio. Boa noite, Alcione. Seja bem-vinda. É lógico que a gente trouxe você para carregar o máximo de perguntas em você, né, Alcione? Estamos brincando. Vamos me botar no pinga-fogo, né? Mas é isso aí, boa noite a todos, um feliz 2024, que a gente possa ter um ano aí com vários programas aí muito legais, com assuntos relevantes, como o de hoje. Não é mesmo, Carlos? Isso aí, boa noite, Custódio. Boa noite, prazer aqui de volta neste ano de 2024. Vamos em frente, temos aí 366 dias. Não, 3. 6 dias esse ano. Um ano bissexto. Então, tá. Já passamos, já andamos aí 5 dias. Então faltam 361 dias para a gente rodar. E todas as quintas-feiras estaremos aqui, então, para a gente discutir um pouquinho da nossa filosofia. Custódio, você poderia fazer uma breve preparação para a gente começar o programa? Claro, faço sim. Então, como é de costume, em cada trabalho que nós fazemos dentro da filosofia ou dentro da doutrina espírita, a gente sempre faz uma breve solicitação para que os espíritos nos ajudem. Então, fechando nossos olhos, a gente solicita que a espiritualidade nos auxilie através dos espíritos, principalmente dos filósofos que estão lá presentes, que possam nos ajudar, nos auxiliar, dando-nos inspiração e fazendo com que a gente consiga falar, pensar e ouvir exatamente aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Agradecendo toda a espiritualidade, vamos pedindo permissão para que a gente possa dar início ao nosso bate-papo aqui. Obrigado, Custódio. Antes de começar, eu queria já dar o nosso boa noite aqui ao Forcato, nosso grande amigo Forcato, que já deixou até aqui algumas opiniões que depois ao longo do programa a gente vai colocando também. Ao Antônio Bessa, que está aqui com a gente, dando o seu boa noite. A Rosana Ali, quem mais aqui? A Maria Lira e a toda a turma que está chegando aqui. A nossa enquete dessa noite que eu coloquei aqui, ela faz a seguinte pergunta: as redes sociais são benéficas à sociedade? E aí você responde lá o seu sim ou não.
Na semana passada, quando a gente falou sobre determinismo e livre-arbítrio, houve uma virada, né? A gente começou falando, as pessoas estavam tendo uma opinião e depois mudaram bastante essa opinião. Se achava, a princípio, que o livre-arbítrio era preponderante, e depois se viu que não era, que era o determinismo que, né, segundo a opinião das pessoas, que era mais importante, né? Mas falando especificamente sobre as redes sociais, que é o nosso tema dessa noite, o que é importante a gente ter em mente? O homem é um animal animal no bom sentido, né? Que vive em grupo, né? A gente não sabe viver sozinho, a gente sempre gosta de se relacionar. E o que acontece dentro dessa situação? Se você fosse lembrar lá atrás, aqueles que, como eu, o cabelo já está começando a ficar branco, assim, né? Mais ou menos nesse sentido. Já está branco inteiro. Tá, não está começando. Não está branco inteiro. Eu não ia falar isso para você, mas... Nisso eu levo vantagem, e gente, eu não vou ter cabelo branco. Hein? O senhor ainda não eu tem. Eu não vou ter cabelo branco. Não tem cabelo branco. Não né? tem. O Pedro então, ficou quieto, eu senti que o Pedro ficou quieto aqui. O Pedro, ele também não tem muita moral nesse aspecto, né, Pedro? A gente usa o mesmo shampoo, eu e o Carlos aí, para dar essa platinada mas o Custódio charmosa. também, ó. Vocês três estão charmosos na platinado. Então, o que acontecia antigamente? A gente pegou uma época sem redes sociais. Então, se eu contasse, por exemplo, lá na época de adolescência, de juventude, não precisa nem tão longe, né? As redes sociais é um fenômeno de uns 15 anos para cá, né? Mais ou menos. Então, se a gente pegasse lá atrás e dissesse para alguém que eu vou, por exemplo, a um passeio e vou postar uma foto, e todas as pessoas que me seguem ou que me acompanham naquela rede social poderiam ver aquilo em tempo real, que eu poderia opinar sobre determinados assuntos. Então, isso seria algo assim inimaginável. Né? Então, as redes sociais, o que elas fizeram? Elas fizeram com que nós pudéssemos nos comunicar com mais eficiência, em menos tempo e atingindo grandes distâncias. Né? Então, elas foram uma revolução. Para a gente ter uma ideia, no Brasil hoje, 70% da população, ou 152 milhões de pessoas, são ativos nas redes sociais. É um número muito grande, 70% da população, né, é ativo nas redes sociais. Então é um tema bastante relevante e que a gente vai falar um pouquinho sobre ele nessa noite. Né? Então, antes de alguma coisa, deixa eu só dar falar um pouquinho sobre o que os nossos amigos aqui estão dizendo. Né? O Forcato, o Antônio Bessa, ele fala assim: como qualquer coisa, redes sociais podem ser boas ou ruins. Depende de quem usa e como usa. O Forcato, ele está dizendo que as redes sociais são boas, e ele diz, lógico, que estou falando para quando usadas com bom senso. Né? A Rosana, ela fala assim: prazer e honra estar ao vivo dessa vez. Concordo com o Forcato. A rede usada com bom senso, com razão e racionalidade, é um avanço. A Maria Lira está dizendo aqui, desejando uma abençoada live a todos nós, né? E desejando um grande 24 para todos nós. E dando uma boa noite aqui para mim, para o Custódio, para o Pedro e também para a Alcione. Mas vamos lá. Vamos tentar entrar direto nesse assunto aqui, e a gente está contando aí, como estamos falando, né, com aquilo que vocês vão colocar para a gente. Né? Eu tinha visto aqui, a princípio, com o Custódio, e a gente estava tentando debater algumas coisas. Por exemplo, só para a gente começar, ética e moral. Primeiro, quando eu vou falar em ética e moral, primeiro, será que isso é a mesma coisa? Será que ética é a mesma coisa que moral? E outra coisa, isso vale para a rede social, e isso tem sido usado com bastante rigor nas redes sociais? Custódio, pode começar. Dê a sua opinião para a gente sobre isso, por favor. Então, esse é um problema sério nas redes sociais, né? A pergunta que a gente faz, talvez para 152 milhões de pessoas que estão inclusas dentro das redes sociais. Nós utilizamos as redes sociais com a mesma moralidade em que nós utilizamos a ética e a moral fora das redes sociais? Essa é uma pergunta rápida de cada um de nós devemos responder rapidamente, porque
será que eu faço uso dessa ferramenta de maneira correta? Eu faço isso de forma espontânea e natural? Ou não? Eu me escondo atrás de uma tela, me escondo atrás de um celular e faço aquilo que eu não gostaria de fazer pessoalmente, ou até porque estou escondido, ninguém me vê e eu solto, né? Me solto mais. E aí, eu me solto mais e com isto eu sou tão moral ou tão ético quanto fora das redes? Então, a gente percebe que, de um modo geral, se a gente fizer uma análise nas redes sociais, isto não é verdade, né? Isto não é verdade. Ou seja, existe muita maldade dentro das redes sociais, uma vez que você se esconde por trás de uma tela. Por outro lado, quando a mesma pessoa está fora da tela, o modus operandi dela pode mudar. Mudar por uma questão até porque ela está de frente com um grupo ou de frente de uma outra pessoa. Mas, verdadeiramente, aí eu lanço uma pergunta, né, que para que a gente possa perguntar assim: o que vale mais? É a moral fora das redes sociais ou a moral que imprimo dentro das redes sociais, como usuário, efetivamente? E aí, preciso saber disto comigo mesmo. Para mim, isso é uma pergunta muito individual, não é uma pergunta de grupo. Eu posso analisar isto lá na rede social, mas o melhor dos mundos é você analisar você mesmo, eu analisar eu mesmo. Cada um de nós fazemos a própria análise da ética e da moral. Para a gente lembrar, ética é aquilo que a gente faz no meio social e moral é aquilo que eu faço comigo, né? Eu comigo mesmo, a minha ação dentro da sociedade, mas individual. Então, e como das redes sociais eu trabalho muito com grupos, né? Com grupos, eu exponho muito o que eu penso ou o que eu não penso, porque às vezes eu replico aquilo que outros pensam de maneira aleatória. Que moral ou que ética eu estou colocando para fora? Essa é uma questão interessante para a gente pensar a respeito. Posso falar? Por favor. Vamos lá. Então, eu não sei se eu entendi exatamente a sua colocação, mas eu penso assim, moral e ética se tem ou não se tem. Independente de eu estar ao vivo e a cores ou eu estar dentro de uma mídia, eu sou eu dentro do meu comportamento, que eu devo ser a mesma pessoa. Algumas pessoas se protegem com uma máscara e na internet revelam uma outra faceta. Então, mas a moral dela e a ética dela já está definida. Perfeito, entendeu? não, é isso mesmo. Porque, assim, ela tem ou ela não tem, sabe? É como aquela história a ocasião faz o ladrão. Não, ela revela. Então, o fato de você estar protegido numa mídia revela um lado obscuro que você cria coragem porque você está protegido numa máscara ali, né? Então, faz aquela fantasia e solta, mas a sua moral a sua ética já está definida na primeira linha que você colocou, entendeu? Tanto fazendo para mim, dentro ou fora da mídia. Quer dizer que, na verdade, eu tenho a minha ética, eu tenho a minha moral. Sim. Mas muitas vezes lá volta. Muitas vezes na rede social, eu falo uma porção de coisas que eu não falaria pessoalmente. Isso é uma coisa que a gente observou, né? Que acontece. E eu acabo tecendo uma porção de julgamentos, né? Eu cancelo pessoas, né? Que é o termo que se usa bastante hoje. Faço uma porção de coisas que talvez pessoalmente eu não fizesse. Então, pelo que você está me dizendo, isso só está mostrando que, na verdade, eu sou, né? Eu não tenho essa ética, essa moral tão bem definido. Isso. Só que quando eu estou próximo às pessoas, eu acabo criando uma persona, né? De como se tivesse. Isso. Né? Mas a hora que eu estou desprotegido, né? Ninguém está vendo quem eu sou. É mais ou menos igual aquele que vê alguma coisa ali para pegar e aí ele olha, se tem uma câmera filmando, ele fala, não vou pegar porque a câmera tá vendo. Então ele é ético, ele é moral? Não é moral. Não, né? Ele só não fez porque ele está sendo vigiado. Né? A mesma coisa, quando você está na internet, você se protege atrás de uma câmera, atrás de uma situação e você se libera. Mas
você é aquilo. Você só se liberou. Sim. Entendeu? Sim. Você só se despiu daquele A máscara mesmo. Máscara, tirou a exato. máscara. Eu falei persona para ficar bem chique, mas é então. a Eu máscara. ia perguntar para você que era persona, mas agora eu vou responder. A gente vê muito isso, né? Na internet é muito engraçado, porque todo mundo é feliz, né? Todo mundo está sempre em restaurantes lindos, em viagens lindas. Todo mundo mora na ilha da fantasia. Isso eu acho que é um dos grandes problemas da internet, porque, de um modo geral, isso causa uma frustração para quem olha, e a vida não é isso, né? Todo mundo tem problema, tem dias felizes, tem dias ruins. Parece que na internet a vida é plástica, não é? Nem existe boleto, né? Não existe boleto. Todo mundo ali é propaganda de margarina. Tudo perfeito. Uma beleza. É uma beleza. Pedro, o que você acha sobre o tema? Realmente ninguém é tão bonito quanto no Facebook, né? Nem tão alegre quanto no Instagram. Exatamente. E por aí vai, né? Precisava até atualizar essa frase que criaram um dia aí. Mas realmente, agora o problema da ética e moral é que nem todo mundo que vai lá para a rede social, hoje a gente tem aí esse problema de fake news, a gente teve esses casos de suicídio que aconteceram, e a gente vê que o problema da responsabilidade que hoje precisa ser especialmente debatido. Para que a gente evite que possa acontecer. Já há muito tempo, lá atrás, né, uma moça foi linchada também por dizer que ela praticava magia negra com crianças, que tinha matado, enfim. E sem um julgamento, sem uma pesquisa mais séria, as pessoas tomaram uma atitude, que foi tirar a vida dessa pessoa. Então, realmente essa carinha, a gente até brinca, né, de centro espírita, né? A gente com aquela cara de centro espírita, principalmente quando vai fazer palestra, né? Tá lá todo alegrão, né? Nem parece que às vezes saiu de um dia muito agitado, tudo. Como a Alcione acabou de falar, né? Essas máscaras que a gente vai colocando ao longo do dia, a gente realmente precisa tomar muito cuidado, ser responsável por esse lado ético e moral que a gente vai assumindo conforme o que a gente vai passando, né, para as pessoas. Exatamente. E eu acho as redes sociais, de um modo geral, elas são muito benéficas, mas realmente, como lembrou o nosso colega Furcato, tem que ser usado com parcimônia e responsabilidade, porque ela trouxe um benefício gigantesco de unir as pessoas, de facilitar a comunicação, mas mal usada, ela se torna um grande problema. Aí sim, ela afasta, ela destrói famílias, ela se torna um veneno, né? Pois é. Eu vou aqui... Deixa eu só mudar aqui um pouquinho a imagem. A Elisângela está dando boa noite para nós aqui. A Elisângela é minha esposa. Olá, boa noite. Dando as boas-vindas para você, Alcione. O Ricardo Mello, nosso grande amigo Ricardo Mello, que também faz parte dessa bancada que está se recuperando, mas em breve ele vai estar aqui com a gente. Ricardo, um abração para você. Estamos aqui torcendo para a tua recuperação e sabemos que logo, logo você vai estar aqui com a gente de novo, abrilhantando ainda mais o programa. Seu lugar tá guardadinho aqui, viu? Estamos te esperando. O Antônio Bessa, ele está dizendo para a gente: os meus filhos moram longe, sem as redes sociais seria complicado manter contato. Uso basicamente para falar com a família. É isso, né? Eu já tive algumas filhas, eu tenho 3 filhas, 2 chegaram a morar fora, e a primeira, quando morou, a rede social ainda não era tão difundida como é hoje. E diferente de quando a segunda morou fora. E a gente sente uma diferença absurda, né? Porque a primeira, isso foi lá em 2011, então tinha que ficar fazendo aqueles interurbanos, e você queria ver o rostinho, né? Não tinha jeito, né? O Skype ainda estava, né, no comecinho, mas a gente não tinha webcam, então era tudo meio complicado. Quando a segunda morou, já era só chamada de vídeo, né? Já foi há 3 anos por aí, então era só chamada de vídeo. Então a gente vê que isso realmente, né, em termos de praticidade, melhorou e melhorou muito, né, a nossa vida, né? Boa noite também para o Cláudio Ferreira, né, nosso colega também da filosofia, que já esteve aqui com a gente. Logo, logo a gente vai convidar de novo, né, para estar aqui com a gente.
O Cláudio está dizendo aqui para a gente, tem um aspecto sombrio das redes. Semana passada tivemos a notícia do suicídio de influenciador, que foi acusado de pedofilia. Perdeu seu rendimento e não teve força para superar o cancelamento. Pois é, né? O que vocês, a mesa tem a dizer sobre isso aí? Eu não sei se vocês souberam desse caso que o Cláudio está colocando, mas desse julgamento coletivo, né, das pessoas que fazem com que muita gente possa, às vezes, perca, né, um pouquinho do equilíbrio. Né? O que vocês acham sobre isso aí, Custódio? Então, agora a palavra mágica nas redes sociais é o tal do cancelamento, né? Se cancela qualquer pessoa por qualquer fofoca, ou por qualquer fake news. Esse é o problema. A gente não tem pesquisa para detectar se aquilo que foi falado a respeito daquela pessoa é verdadeiro ou não. Não se importa. Se alguém definiu que é verdadeiro e ele convence uma massa que é verdadeiro, independente de ser verdade ou ser mentira, essa pessoa pode ser cancelada. Quando cancela a pessoa somente dos rendimentos financeiros, isso não é tão grave. O problema é o cancelamento pessoal, que atinge a pessoa ao nível ou ao ponto de um suicídio, como aconteceu de uma jovenzinha aí, esses dias atrás, ela ser combatida nas redes sociais ao ponto de ela não aguentar a pressão e foi suicídio. Está tá correndo aí nas mídias até hoje. E aí, ela tinha ou não tinha culpa? Não importa. Não importa. As redes sociais definiram que ela tem culpa. Ou um grupo da rede social definiu isto. E ela perdeu a vida por uma bobagem assim. Esse é um caso que aparece entre muitos, que não perdem a vida fisicamente, mas perdem a vida de outra forma. Perde a vontade de viver, perde o sentido da vida, ela entra em depressão profunda por causa dessas bobagens que aparecem nas mídias sociais. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que nós temos que debater bem esse assunto, para que a gente possa fazer dia a dia a nossa própria reflexão por nós, não pelos outros. O que os outros fazem a gente não tem controle, mas eu tenho controle sobre mim. E cada um de nós temos o controle absoluto de cada um de nós. E isso é muito importante, que a gente permaneça atento e fiel àquilo que nós queremos ser. Acho que as redes sociais tornaram os relacionamentos muito voláteis, sabe? E de certa forma, as pessoas se cancelam muito rápido, as pessoas brigam, tudo toma uma proporção muito grande. Antigamente, aqui todos nós nessa bancada somos de uma geração que, de certa forma, todos sofreram um bullying. A gente era chamado de quatro-olho, ou de magrelo, ou de não sei... Sabe, eu usava aparelho, era dentuça, era não sei o quê. Todo mundo sofreu isso, mas era na escola, era um grupinho. Hoje, vira uma coisa em rede. Tudo toma uma proporção. E eu acho que os jovens estão mais frágeis, muito mais frágeis. Eles suportam muito menos decepção, frustração do que na nossa geração. Então, quando enfrentam uma situação de bullying, ou de cancelamento, ou de fracasso em rede, que toma uma proporção, ele não aguenta, ele não tem estrutura emocional para isso. A rede social é uma ferramenta muito poderosa, cruel ou benéfica, depende de como se usa, né? Então, uma das coisas que eu estava pensando é assim, o que determina o comportamento é a própria sociedade, né? Sim. A rede social, ela só amplifica, né? Isso. Tudo isso. Então, por exemplo, aquilo que se chama de bullying hoje, o que você disse com muita propriedade, ou seja, nós sofremos, né? Claro. Lá atrás. Só que aquilo era num círculo restrito, né? Onde a gente estava ali, então... e o que aconteceu isso? Com a rede social, isso se amplifica, né? Isso vai longe. E uma outra coisa, por exemplo... E o pior, né? Não apaga. Não apaga. Não apaga, é para sempre. Porque aquilo vai ficar registrado. Eu posso ter sido a magrela, a quatro-olho, a dentuça, mas ficou lá no meu primário. Ainda bem que você contou seus apelidos todos aqui pra gente. Já me livrei deles, já fiz terapia. Mas agora já está na rede social. Já está na rede social de novo, pronto. Mas assim, sabe, eu acho que ficou naquele grupo, né? Hoje não, e fica para sempre. E aquela provocação e aquele sentimento do jovem fica constantemente voltando, né? É difícil. E aí o que acontece? Isso só mostra, por exemplo, aquilo que nós somos, né?
Então, por exemplo, o ser humano, nós seres humanos, por exemplo, nós temos um interesse, por exemplo, essa semana, ou a semana que vem, começa o tal do BBB. Né? O que é isso? Eu não estou fazendo uma crítica, tá? A quem assiste ou quem não assiste. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só quero dizer do nosso interesse, muitas vezes, pela vida alheia, né? Por aquilo que acontece na vida do outro. E a rede social, de uma certa forma, ela escancara muito isso. Né? E com um detalhe, eu é que abro a minha vida, né? Para que todo mundo veja. Né? E aí o que acontece? Como nós, de uma certa forma, a espécie humana, a gente adora fazer o julgamento, a gente adora a fofoca, de um modo geral, né? Quando eu falo a gente, assim, todo mundo, menos nós e o pessoal que está no chat. Claro. Né? Claro. É claro que não estamos inclusos nisso. Não né? estamos. Então a rede social acaba sendo um lugar fértil para que a gente possa né, botar tudo isso em prática, né, Pedro? Você tá doido para falar, tá quase pulando da cadeira. Pois é, eu gostaria de né, voltando a esses casos que aconteceram, essa figura do influencer, né, que hoje a gente tem aí em diversos setores, né, que ele não precisa ser necessariamente ter uma formação acadêmica, não precisa ser, ele aparece na internet, né, como especialista, eu estudei tal coisa, eu busquei isso, ou até mesmo trazendo títulos que ele não tem. E aí ele vai pegar um nicho ali e começa a trabalhar aquilo. Então diversas pessoas, a pessoa um dia abre lá a sua rede social e de repente vê aquele cara falando aquela coisa que vai o quê? Vai de encontro ao que eu penso. Né? É esse cara que eu quero encontrar. Eu fico lá na rede social buscando as coisas que eu quero encontrar. E aí ele vai... de certa forma, sem perceber, ele vai criando um compromisso, né? Ou até, a gente pode até usar o exemplo, né, de um romance escrito há muito tempo, né, pela Mary Shelley, né? Tinha 18 aninhos, escreveu o Monstro de Frankenstein, né? Ah, sim. Que quando você analisa esse filme, o que ele tem de filosofia ali é sensacional. E esse monstro, ele estava pensando, o Dr. Victor Frankenstein, né? Não é o nome do monstro, o pessoal já acha que é o nome do monstro. Esse monstro, Dr. Victor Frankenstein, ele acha que ele está construindo o ser perfeito. Né? Ele pega pedaços, né, cadáveres, corpos, as partes mais perfeitas de cada ser humano, e no final das contas, o que acaba sendo criado? Um monstro. E o monstro, o que acontece? Ele pode fugir do controle. Ele pode sair daquilo do meu domínio e até mesmo... Que é o que acontece no romance, que na verdade depois o doutor, ele acaba sendo propriedade do monstro. Exatamente, aqui. Ele vai dizer pro Dr. Victor, né, você é o meu criador, mas eu sou o seu senhor, exatamente. Né? E que vai de encontro ao diálogo dos escravos de Hegel. Exatamente. Então tem esse lado que... o cara cria tudo aquilo, mas de repente ele pode cair muitas vezes na própria armadilha que ele preparou para outros e aí vem essa coisa do cancelamento e aí vem a estrutura psicológica de cada um. Na verdade, eu acho que o influencer, ele não necessariamente transmite aquilo que ele pensa de verdade. Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir porque ele precisa de ter seguidores. Quanto mais seguidores, mais ele é remunerado, porque isso é uma conta monetizada, Sim. Né? Então, na verdade, ele precisa de seguidores. Então, ele vai alimentando aquilo com o que vai dando um crescente de seguidores. Ele também vai criando um personagem para ele que ele entra, porque ele, de repente, ele deixa de ser ele, passa a ser aquela pessoa que ele criou. Quando ele é cancelado, o que sobrou para ele ser? Pois é. Essa questão que o Pedro colocou do Hegel, do escravo do escravo, é interessante isso, né? Porque você acaba... Nós criamos a rede social e acabamos sendo escravos dela. Claro. Né? Então, puxa, e agora eu dependo muito. Então, será, Custódio, o que faz com que a gente se encante tanto com a rede social? Né? Mesmo com essas nuances que colocou, o que faz com que a gente fique tão encantado com ela assim? Então, nós nos encantamos muito com a rede social porque lá é uma fantasia, é um mundo de fantasia. Existe
uma figura, duas figuras interessantes. Uma figura é o que é chamado as redes sociais de um mundo das ideias. Até uma analogia aí com o Platão, né? O mundo das ideias. Lá é o mundo das ideias. Lá é tudo maravilhoso. Lá tudo acontece de forma sem um realismo qualquer ou sem contato com o ser humano no mundo das ideias. Né? E na rede social é assim que funciona. No mundo real, né? No mundo aqui que nós estamos, a coisa já não é tão bonita assim. Né? A realidade altera, ela se recompõe instante por instante. Existe um exemplo para a gente exemplificar o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, ou o mundo real. É assim, lá nas redes sociais, quando se posta uma flor, por exemplo, uma flor linda, lindíssima, bonita, e quando você enxerga aquela foto daquela flor lindíssima, ela é aquilo que a foto está mostrando. Hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, daqui 3 anos, enquanto aquele post durar na internet, aquela flor se permanece daquela forma. Ela é bonita, independente do tempo. A mesma flor, se você passar no jardim, no dia que foi tirada a foto, ela é tão bonita quanto da foto. Mas no outro dia, ela já não está tão bonita quanto a foto. E ela vai perecendo ao longo do tempo. Portanto, quando eu olho a foto na rede social, aquela fantasia, ela permanece em mim. É bonito, é gostoso, é bom de ver. Quando eu olho a mesma flor no jardim, ela já não é tão bonita mais. E aquilo já não me deixa bem. Não, eu prefiro a flor da rede social, por princípio, é claro. Isso me encanta. Isso serve para tudo que a gente passa lá. Então, nas redes sociais, a gente coloca, e a gente vê lá, pessoas felizes, pessoas viajando, pessoas cantando, pessoas alegres, com a família toda reunida e tal. Aquilo é a fantasia. E quando as pessoas veem aquilo, se encantam com aquilo. Então, essa fantasia entorpece as pessoas, deixa aquilo tudo muito bem. A outra figura que é interessante, falando em filosofia, evidentemente, eu estava lendo outro dia, e o escritor me fez pensar junto, né? O retorno das pessoas ao mundo da caverna. Como assim, né? Como assim? Então, todo mundo conhece a história da caverna de Platão, né? Que as pessoas estavam lá acorrentadas lá no fundo da caverna e elas ficavam de frente para uma parede e elas enxergavam somente a sombra do que acontecia fora. O que acontecia fora ela não via, mas ela via a sombra. E pelas sombras ela sonhava o mundo lá fora. Então ela via pela sombra, esse é o mundo, a caverna de Platão. Quando essas pessoas conseguiam sair da caverna, efetivamente, e ia para o mundo real, ela saía da ilusão, aquela ilusão que ela tinha das sombras. Então ela vinha para o mundo real, e no mundo real a realidade era mais dolorida do que aquelas sombras. Hoje, com as mídias sociais, nós estamos retornando para as cavernas, porque é muito mais importante, mais interessante, dentro das mídias sociais, das redes sociais, nós enxergarmos as sombras. Então nós estamos retornando à caverna de Platão. Porque lá é muito mais interessante. Eu não quero sair. Aquele lugar é bom. O mundo real e o mundo sensível não é bom. Eu tenho que pagar boleto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aguentar encheção de saco de chefe, de cara chato na rua, motorista que não me obedece o trânsito, uma série de coisas. Lá, não, na rede social não acontece isso. Só tem um boleto que eu tenho que pagar, que é da internet, que se eu não pagar eu perco a rede social. Essa eu tenho que pagar. Do contrário, todas as outras não faz parte da rede social. Isso encanta, isso é fabuloso, isso é fantástico, isso é incrível. Por isso, pessoas passam 10, 12, 15 horas na rede social. Não se desligam dela. Já se tornou vício, né? Vício ao ponto de ter psicólogos especialistas em tratar pessoas viciadas em rede social. Tão viciadas quanto cocaína e outras drogas perniciosas aí no mercado. O Antônio Bessa está dizendo aqui que muitas empresas utilizam
vem utilizando os apps sociais para comunicação de trabalho. Muitas empresas usam para fins comerciais. É isso aí, Bessa. A gente usa bastante isso. Acho que a maioria das empresas hoje utiliza isso. E as redes sociais, elas servem muito para marketing, para que as pessoas possam visualizar minha marca e visualizar aquilo que a minha empresa é, né? A imagem da minha empresa. Lembrando que isso vale para mim também, né? Eu não sei se você já reparou, mas quando você vai lá na minha rede social e você olha o meu perfil, você tem mais ou menos uma ideia de quem eu sou. Claro. Né? Pelo que eu curto, por aquilo que eu compartilho, até pelas fotos. Né? Então, por exemplo, agora a gente estava lá no Réveillon, todo mundo nas festas de Réveillon. Então, se você tira, por exemplo, uma foto com uma determinada postura, as pessoas já vão ter uma imagem a respeito daquilo que você é. Claro. Né? Então, isso hoje é muito visível. Né? Então, e como é algo relativamente público, né? Então as pessoas acabam fazendo mesmo, né? Usando isso para ver. Tanto eu analiso o outro, quanto o outro me analisa. Né? Então isso hoje ficou algo muito, muito latente. Né? É meio assim, não é só mais o currículo, né? O pessoal vai olhar a sua rede social, né? Para ver como é que é o seu comportamento lá também. Apesar que se todo mundo for achar que o pessoal é feliz daquele jeito, né, tá perdido. Mas o que o Custódio estava falando, né, da foto da flor do Custódio ainda, me lembrou muito o retrato de Dorian Gray, né, do Oscar Wilde, né, que é aquele retrato que ele faz um pacto que o retrato envelhece no lugar dele, ele continua pleno, né? Exato. Seria um efeito contrário aí, mas ele continua pleno e o retrato envelhece no lugar dele. E assim, essa questão da gente ser livre, né? Que liberdade dá trabalho. As pessoas falam, nossa, eu quero liberdade, não sei o quê, mas muitas vezes não sabem nem o que está falando, né? E eu estava... Tem um livro bem, né, fininho, do Etienne Laboitie. Eu não tenho uma pronúncia francesa muito, tá muito boa. bom. Né? O Custódio pode fazer isso para vocês. Eu até achei que você fosse francês. Que era amigo, né? Amigo de Montaigne. E ele vai escrever aquele livrinho, O Discurso da Servidão Voluntária. Ele vai falar que, na verdade, a gente não quer liberdade, a gente quer uma servidão voluntária, aquela servidão que eu possa me sentir confortável. E nada melhor do que hoje a internet, né? Que é essa gaiola de ouro, né? Onde eu posso ficar ali mostrando, demonstrando algumas coisas. Voltando àquela questão ética e moral, né? Lógico, muita gente vai passar ali o que é a realidade, mas muita gente vai demonstrar também uma coisa que é bem aquém ou além do que aquilo tá aparecendo, né? E aí a gente vai dando essas informações, passando essas informações que nem a Gestapo de Hitler, né, sonhou um dia em ter as informações que hoje o Google consegue da gente voluntariamente. Né? A gente vai lá, abre uma rede social, coloca todos os dados, coloca os documentos, coloca telefone, você vai num site procurar um determinado livro, aqui vamos falar de filosofia, né? A gente vai procurar um livro de filosofia numa loja, e aí a gente chega lá, digita no site, 5 minutos depois, em todas as suas redes sociais, vai aparecer anúncio daquele livro e de outros livros, porque a rede social ali, a plataforma já viu que você gosta daquele assunto. E mesmo que você se revolte e fale assim, não, eu vou prestigiar o meu comércio local, vou comprar na lojinha. Aí você chega na loja, o cara vai falar para você passar os dados que você vai ganhar 10% de desconto, e aí ele sabe os seus dados, o governo sabe o que você comprou, o teu gosto, tudo, né? E aí, lógico, né? Depois que a gente comprar, a gente chega em casa e posta no Facebook, né? Comprei. Isso não tem graça. Esse livro. Sim, não. Então, Pode não ler o livro, olha, você posta. você não precisa nem digitar. O Google escuta tudo que a gente fala. É impressionante. Muitas vezes a gente conversando em casa e alguma coisa que eu tenho interesse, algum assunto, alguma coisa, de repente eu entro, tá lá no meu Instagram uma oferta generosa sobre aquele assunto. É impressionante, mas eles escutam tudo. A Elisângela está dizendo aqui
que é um lado negativo, né? Principalmente quando deixamos de nos relacionar com as pessoas que estão do nosso lado para nos relacionar com as que estão nas telas. Isso é muito Será que triste. isso acontece também? Nossa, e como? Quantas vezes em restaurante a gente não vê famílias inteiras, 4, 5 pessoas numa mesa, cada um com seu celular. Ninguém está conversando na mesa. Então, mas a pergunta que eu faço para que a gente possa olhar isso pelo lado da filosofia, por que nós fazemos isso? Por que eu dou prioridade? Aliás, isso acontecia desde a época do telefone, tá? Vamos pegar o telefone de... Orelhão de ficha. O telefone fixo, né? Que hoje está praticamente em desuso. Eu chego num lugar, por exemplo, e estou conversando com a atendente. Toco o telefone, e o que ela fazia? Um momento, e vai atender o telefone. Então ela priorizou muitas vezes o telefone. Aí e isso acontecia várias vezes. Às vezes ela desligava, ia falar com você, o telefone tocava de novo. Ela atendia de novo o telefone. Aí você fala assim, acho que eu vou sair e vou telefonar para ela. Né? Daí ela conversa comigo. Claro. Né? Então isso vem de lá. Né? Então, e hoje? Então, por que o ser humano? Porque nós, muitas vezes, priorizamos. Eu prefiro, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse aqui numa mesa de restaurante. Por que eu prefiro conversar lá com aqueles amigos que muitas vezes eu nem sei quem são? Né? A conversar com as pessoas. Será que isso tem alguma explicação? No caso até do Ano Novo, né? Às vezes a pessoa reúne, né, toda a família ali e chega perto da hora do Ano Novo, ele está no celular, né? Tentando falar com aqueles que não estão presentes, em vez de aproveitar os que estão. Os que estão. Olha, eu acho que aí eu penso que existem alguns fatores. Conversar com quem está ao lado dá um pouco mais de trabalho. Na rede, além de eu poder ser o que eu quiser, eu não tenho muita responsabilidade. Se eu estou tocando uma ideia aqui, nós estamos aqui debatendo uma ideia, eu estou me expondo, eu estou sujeita a ser criticada, ou ser avaliada, ou ser... Na rede, eu estou meio anônima. Acho que as pessoas não querem. E outro ponto que eu vejo é que muitas vezes você não está conversando com ninguém na rede. Às vezes você passa por uma mesa, está todo mundo no Instagram ou todo mundo no Facebook. O que eles estão fazendo? Só estão espiando a vida de outras pessoas. Na verdade, eles estão se escondendo da vida deles, né? Tá, então seria uma fuga. É uma fuga. Eu acho que você está se escondendo da sua vida, sabe? Então, muitas vezes está meio entediado aquele negócio ali, eu falo, deixa eu cair aqui para... Porque, na verdade, quando você está ali, você não precisa, né? Você não se defronta com os seus problemas, com as suas falhas, com aquilo que você vê. Não tem um embate. Mas seria uma fuga do tédio, por exemplo? Quando eu sinto que aquilo está meio entediante, tipo o jogo do Corinthians agora, no final do campeonato, aquele negócio está muito chato. Aí você fala, vou para a rede social, porque está muito entediante isso que está acontecendo aqui, né? Às vezes medo de solidão. Sabe, porque é difícil, às vezes, você se confrontar com você mesmo, né? Às vezes não é tão bom. Às vezes, também eu vejo que a gente pode pensar no sistema de comunicação, né? O sistema de comunicação, por exemplo, do WhatsApp, você escreve e responde. Escreve perguntando e escreve respondendo. Escreve. Qual é o sentimento que você passa para a pessoa com relação a esse sistema de comunicação? Nenhum, a não ser as palavras, que levam algum sentimento carregado com ela. Mas é muito pequeno, porque o sistema de comunicação é esse. E é muito mais fácil, você não precisa se preocupar em fazer comunicação. Quando você está presente tete a tete, o sistema de comunicação é muito mais bem elaborado, é muito mais pesado, muito mais difícil de fazer. Porque, na realidade... eu estou falando agora, estou mexendo com as mãos. Na realidade, eu estou exprimindo os meus sentimentos através de algum movimento da mão, do rosto, dos olhos. E todo mundo está percebendo que está olhando lá. Ele está falando exatamente aquilo que ele pensa, ou não. Depende da forma como eu exprimo meu sistema de comunicação. Se eu estivesse fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, mas ao invés de estar falando, não tivesse uma câmera na minha frente, e eu estivesse escrevendo, é muito diferente. Eu posso pensar para escrever, eu posso errar e reescrever, eu posso fingir alguma coisa, uma vez que eu só estou escrevendo. Quando eu falo, quando eu estou tete a tete, dificilmente eu consigo fingir, porque os meus sentimentos saem de forma natural.
naquilo que eu falo, nos meus trejeitos. O que a gente fala é cerca de 20% da comunicação. Os outros 80% estão nos sentimentos que você exprime através dos seus trejeitos. Então, a facilidade de comunicação no WhatsApp é muito, mas muito maior, muito mais fácil. E a gente vai aprendendo a coisas fáceis. Somos seres humanos, somos seres preguiçosos. Então, a facilidade nos leva a fazer o mais fácil. Viu, Custódio? Apesar que eu já mandei muita mensagem, digamos assim, você tá de bom humor naquele dia, eu tô mandando uma mensagem pro Carlos e o Carlos acordou de mau humor. O negócio não deu certo, o boleto veio mais alto do que ele imaginava, e eu mando aquela mesma brincadeira que a gente é acostumado a fazer, né? E de repente, essa diferença de humor pode comprometer essa mensagem. Claro que pode. Aquilo que eu mando para ele bem humorado, ele pode receber e falar, né, pô, qual que é? O cara vem, né, encher meu saco, Porque brincar. a emoção é a dele, né, na leitura. A gente não tá tete a tete, não tá vibrando mais ou menos, quando a gente tá conversando aqui, a gente tá vibrando mais ou menos no mesmo padrão, né? Claro. Ou pelo menos um percebe esse padrão do outro. Não é verdade? Então, eu penso assim, tudo bem, ela facilita, né? Mas Ela pode ocorrer atrapalhar. isso também, Claro. né? Hoje, por exemplo, que político que se preocupa mais com o horário eleitoral gratuito? Se eu Nenhum. tenho WhatsApp. Aliás, foi uma coisa que mudou muito, né? A Muito. forma de se fazer política, a forma de se fazer música. Então, antigamente eu tinha que ir para uma gravadora, né? O cara tinha que trabalhar o meu CD e tudo mais. Então, hoje não precisa mais disso. Eu vou numa produtora, faço lá o meu trabalho musical e aí eu vou impulsionar isso nas redes sociais. É tão caro quanto, né? Você lançar um CD, mas ficou um negócio mais democrático. Então, de uma certa forma, ela deixou o espaço mais democrático. Deixou. Né? E esse programa que nós estamos fazendo aqui, hoje pela internet, isso aqui todo mundo que acompanha o Vivência Espírita sabe que isso aqui era feito no rádio antigamente. Então dependia de uma rádio, né, fazer tudo isso e disponibilizar um horário. Hoje não, a gente monta um estúdio, como foi feito aqui pelo pessoal do Vivência Espírita, e a gente tem essa possibilidade. Né? Então, e isso de uma certa maneira democratizou também, né, esses espaços. O Antônio Bessa está dizendo, independente das redes, as pessoas são o que são. As redes apenas abrem e aumentam as oportunidades. É isso, ela amplifica, né, isso que está acontecendo. A Sheila Campos também dá um oi aqui para todo mundo. E o Cláudio Ferreira, ele está dizendo, tem um aspecto sombrio das redes. Não, isso aqui eu já vi do influencer lá, desculpa. A Maria Lira pergunta, seria a internet, de um modo geral, um grande catalisador? Catalisador, para quem não lembra, lá na química, é aquele componente que eu coloco que ele apressa uma reação química, tá? Ele apressa um processo. Então, será que a internet, de uma certa forma, seria um catalisador? Então, ele é. O problema de ser o catalisador é que ele catalisa qualquer coisa que está lá dentro, né? Esse é o drama. E qualquer coisa é qualquer coisa, ela não é pensada. O senso comum está presente com mais substância do que o bom senso dentro da internet. Então catalisa. Então vamos pensar assim, as fake news, segundo uma pesquisa feita lá no Twitter, no antigo Twitter, porque agora chama X, né? Lá disse que as fake news elas se proliferam. Perdi a palavra aqui. Proliferam 6 vezes mais do que uma verdade. 6 vezes. Então, é claro que para o X ou para o Twitter é muito mais vantajoso ter fake news. Porque isso aumenta a velocidade de propagação. E aí, desculpa, só para completar. E aí, o que é verdade e o que é fake news dentro de um processo? Cabe àquele que vai ler fazer uma pesquisa real daquilo e não achar que aquilo
que está sendo escrito, ou falado, ou aquela imagem é verdadeira, que pode ser um fake news em prol de algumas pessoas, de algum grupo de pessoas. A fake news geralmente é aquilo que eu gostaria que fosse verdade, né? Isso. Você me manda algo que eu gostaria que fosse verdade e eu propago. Se eu não quisesse que aquilo fosse, mesmo que seja, e eu não queria que aquilo fosse uma verdade, eu já não vou propagar. Né? Então, ela mostra muito daquilo que eu sou. Né? Então, em termos de ideologia, em termos de pensamento, de preferências, né? De gostos. Né? Então, isso tudo é bem... É o caso do influencer, né, Carlos? Chega aquela notícia que vem de encontro ao seu desejo. Né? E aí eu não vou verificar. A gente vê vídeos assim com edições grotescas, vê manchetes. Até me lembrou uma vez, eu postei uma foto. Olha ele na rede social. Eu tava passeando num parque e eu vi muito lixo jogando no chão e tinha, aí por coincidência, tinha uma teia de aranha na boca da lixeira, né? Então eu escrevi um texto ali justamente fazendo uma crítica, já faz bastante tempo, sobre essa situação, né? Pô, o pessoal tá jogando lixo fora e a ponto que ele da lixeira tá criando teia de aranha, né? E é interessante que poucos ali perceberam, a maioria prestou atenção na foto. Ou seja, né, é a superfície do negócio, no raso. A hora que eu peço para aprofundar um pouco mais, a pessoa não vai. Então, você, parabéns pela foto, eu não sei o que. Você fala, poxa, na verdade... A crítica ninguém viu. Né? O objetivo não era a foto, né, efetivamente. A Regiane Moraes, que vai estar com a gente aqui agora no mês de janeiro também, ela está dizendo, boa noite, amigos, assunto muito pertinente para o momento. Obrigado, Regiane, pela audiência, e daqui uns dias você vai estar aqui com a gente também e vamos conversar bastante, com certeza. E a Maria Lira, assim como a Alcione, ela está confidenciando para a gente aqui que na infância chamaram ela de magrela, né, de branquela, e que os primos ainda falavam que era branquela azeda, né? Eu não vou nem contar os apelidos que eu tive aqui, porque não quero nem mexer com isso. Obrigada, viu? Minha solidária comigo na revelação dos apelidos de infância. Eu não tenho essa mesma coragem da Alcione. O Antônio Bessa está dizendo, muitos se expõem desnecessariamente. Com mais expostos, mais vulneráveis estarão às fofocas, críticas, porque as pessoas tendem a se expor tanto? Boa pergunta do Bessa, hein? Pois é. Por que a gente tem essa vontade, né, tão grande? Será que é para se amostrar? Essa coisa de pertencer a alguma coisa, de ser visto, de ter curtidas, né? Ou seja, de ter aprovação da sociedade. A gente vai contra tudo aquilo que Francis Bacon colocava, né? Que conhecimento é poder, e quando você oferece conhecimento, oferece as suas informações para os outros, você está colocando esse poder na mão de terceiros. Né? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que posta, né, das informações, tudo. Apesar que hoje é tudo complicado. A gente vê falar sobre essa coisa de sequestro, né, de pessoas, tudo. Então, tudo isso é muito complicado. É bem quente esse assunto. Mas eu acho que hoje existe uma carência tão grande que as pessoas têm uma necessidade tão grande de serem aceitas, realmente de pertencerem, que elas saem se expondo justamente buscando as curtidas, sabe? Tentando tornar a própria vida interessante aos olhos dos outros, para que ela receba isso e se sinta aceita, e se sinta... parece que eu acho que é muito, muito frágil essa relação. Sabe, tá faltando relações sólidas, tá tudo muito líquido, muito fluido, sabe? Falta consistência. E os jovens, a cada dia mais, os relacionamentos são mais descartáveis. Então, falta base. Acho que é por isso essa exposição. Eu quero tanto aparecer, quero ganhar tantas curtidas que eu não me incomodo que isso implique numa exposição muitas vezes exagerada e desnecessária. Porque eu preciso ser aceita. Sim. Sabe? Então você busca isso a qualquer custo. Então você acaba se expondo às vezes sua família, expondo crianças, às vezes desnecessariamente na internet. E uma coisa interessante, Alcione, é que a gente às vezes acaba fazendo uma avaliação das pessoas pelo número de seguidores, né?
principalmente na adolescência, né? Aqui na nossa faixa etária é um pouco mais difícil isso, mas na adolescência, o meu caçulinha lá, esses dias ele estava falando, olha, aquela menina ali, ela é toda assim porque ela tem bastante seguidores no Instagram. Isso para eles é importante. É importante, né? É relevante. Mostra é. que ela é popular, ela é querida, ela é bem aceita. Então, é todo um... Parece que cria um estigma em volta, né? De pessoas de sucesso. Sim, né? sim. Na nossa idade, já quem segue a gente são os médicos e os bancos, cobradores, né? Vendendo plano, né? Plano funerário. Ai, meu Deus. Um abração pro Dinho, do bem, lá de São Sebastião, nosso grande amigo Dinho lá da Framan, ele e a FIA. Ele diz assim, todo recurso rumo à evolução são excelentes ferramentas. Nós é que devemos saber fazer bom uso. É isso aí. Então, a filosofia, ela vai mostrar isso pra gente, né? Quando a gente entra buscando esse pensamento um pouco mais, como diz o Custódio, pensamento filosófico, né, Custódio? Então, por que isso acontece, né? Por que nós, seres humanos, temos essa necessidade, né? Então é a gente saber fazer bom uso disso. O Cláudio faz mais uma provocação, ele fala assim, penso que as pessoas têm um gosto por observar a vida alheia. E as redes sociais e o BBB, como citado pelo Carlos, têm alguma similaridade com a arena de gladiadores de Roma antiga, não? Ele faz uma pergunta, né? Vocês acham que tem alguma similaridade? Os gladiadores eram um pouco diferentes, na realidade, e era uma forma de entreter o público com aquelas matanças lá no meio da arena. Essa similaridade, eu diria assim, ficou restrita à diversão. Se você pensar a rede social como diversão, eu acredito que sim, ela está similar. Mas a rede social é muito mais amplo, ela é muito maior, ela é muito mais estendida a outros campos além da diversão. Claro que também é diversão, mas além de diversão tem outros sentimentos envolvidos dentro das redes sociais que o ser humano, nós como os humanos, gostamos tanto, né? Adoramos tanto. Eu acho que ele coloca no sentido das pessoas se degladiarem muito, né, nas redes sociais. Se degladiarem também, mas a rede social também não se degladia somente, né? Não somente. Tem os gladiadores, mas também tem o lado benéfico das redes sociais. Eu acho que a rede social ainda é muito nova, sabe? Eu acho que o ser humano ainda está aprendendo a lidar com ela. Acredito que essas gerações, talvez do seu filho, que é jovenzinho, que você acabou de mencionar, eles utilizem de uma outra forma, sabe? Eu acho que vai criando um amadurecimento. Porque se você pegar várias gerações e colocar lado a lado, a gente não usa a internet da mesma forma. É muito diferente a forma que eu uso a internet, da forma que meu filho que tem 30 anos usa, da forma que o seu filho que é adolescente usa. São utilizações diferentes. Até o vocabulário é diferente, a forma... da minha geração, a gente gosta de botar bichinho, depois bota beijinho, caretinha, não sei o quê. Adolescente não faz isso. Cada um, eles usam de uma outra forma. E eu acho que é isso, é o amadurecimento que vai se passando até mesmo na forma de utilização. É necessário uma educação, Uma educação. Para isso, porque realmente a gente está aqui sentado, 5 pessoas numa mesa em que na década de 90, para a gente fazer uma ligação, precisava... Né? O Custódio tá me olhando feio aqui, mas é verdade. Você falou 5 pessoas, eu estou procurando a quinta pessoa. Não, é a entidade que nos auxilia aqui. Okay. Né? Que ela não apareça. Então a gente fazia para falar com alguém, né? Como o Carlos estava falando aí, você precisava, dependendo do lugar que você estava, você precisava se locomover até uma rua que tivesse um orelhão aí tranquilo para poder falar com alguém, ter a ficha lá, ou ligar a cobrar, né? Para alegria de quem recebesse, né? Poucos vão saber o que significava essa música aí, né? E só me veio Roma, né? Eu sempre gostei muito dos imperadores, eu li a história. E Nero, ele era conhecido assim pelo Senado, ele o Senado achava ele um péssimo imperador, mas as festas dele, as festas de Nero. As festas eram boas. E você era a glória que, por exemplo, mas por outro lado, olha que coisa boa. No meu tempo de colégio, de ginásio,
Nossa, fazer um trabalho escolar era Barça, Jackson, Delta La Russe, mas não sei o quê. Milhões de livros espalhados em cima da mesa e 3 dias fazendo cópia. Na bela e linda folha de papel ao maço, lembra disso? E vamos lá. Hoje, os jovens sentam na internet e têm um acesso gigantesco. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, exatamente. Nem isso, E né? ainda tem a inteligência artificial que ainda redige o texto. Então, eu acho que é a evolução, né? Eu acho que com o tempo, as próximas gerações vão amadurecer, como você disse, e aprender a usar a internet e as redes sociais de uma forma mais coerente, mais sensata, sei lá. Nós temos participações aqui olha, tá bombando aqui hoje, né? É um tema que realmente as pessoas estão gostando bastante, né? A Patrícia está dizendo que na reflexão de Lacordaire, entre fortes e fracos, senhores e servos, a liberdade oprime e a lei liberta. A gente tem aqui também o Antônio Bessa dizendo que celulares na mesa durante as refeições são um mau hábito, uma falta de educação. Os pais devem dar o exemplo e inibir o uso do celular. Então a gente vê aqui várias opiniões, né? Educação, né? Que tem que nascer em casa. Não adianta a gente cobrar a escola, cobrar os órgãos governamentais. Tem que nascer em casa. E se a gente não regulamentar isso, né? Então, eu penso que até a TV, né? A gente tem o hábito, muitas vezes, de jantar, almoçar, vendo TV, né? Em muitas famílias. Até isso a gente pode minimizar, né? E por incrível que pareça, em casa, às vezes a gente está com a TV ligada e aí vem o caçulinha e fala, vamos desligar essa TV, né? Então você vê que bacana, né? Então você vê, às vezes o mais jovem, ele vem dando pra gente, aquilo que você me falou, você está esquecendo de fazer, né? Então isso é muito bom, né? Para que a gente possa também se corrigir, né? Em algumas dessas ocasiões. O Antônio Bessa, ele está fazendo uma pergunta aqui, que isso aqui dá pano para manga, isso aqui dá para a gente montar um simpósio sobre isso. Ele está falando assim, pergunta sensível, né? A internet deve ser regulamentada? Quem faria essa regulamentação? Isso seria o retorno da censura, tão criticada em outros tempos? Isso seria a solução dessa regulamentação? Essa pergunta. Eu vou deixar para o senhor que é advogado, eu não vou nem me meter nisso. Eu vou falar assim, eu penso. Em alguns aspectos, eu acho que seria um pouco de retorno de censura. Por outro lado, tendo a visão jurídica da situação, veja, hoje o que se tem? Então, você denuncia uma postagem difamatória ou que foi de alguma situação. Para que aquela página seja tirada do ar, depende do entendimento de um juiz, de um advogado que foi, ou do quanto é importante a pessoa que querem tirar do ar, quanto é interessante derrubar aquela rede. Então, não tem um critério, sabe? Então, qual é o parâmetro? O que é uma rede perniciosa? O que é uma página que deve ser tirada do ar? O que é uma postagem indevida? Você não tem parâmetro. Então, depende do entendimento exclusivo de um juiz, que é o entendimento pessoal dele. Então, eu acho que quando você regulamenta, você tem, embora, entre aspas, possa ser visto como uma censura, mas pelo menos você passa a ter um parâmetro, sabe? É aquilo. Dentro daquilo, ninguém pode derrubar minha página. Eu fiz? Não fiz. Minha página não pode ser derrubada. Mas se você fez, ok, então sua página pode ser derrubada. Mas tem um parâmetro. Porque hoje, na situação que a gente vive, não se tem parâmetro. As páginas são derrubadas, são tiradas do ar a bel prazer. Eu tenho algumas postagens que eu não entendo como é que não tiram do ar. Em compensação, tem outras que eu acho um absurdo terem derrubado. Então, entende o meu ponto de vista? Sim, eu acho que quando você regulamenta, pode ser visto como censura, mas, por outro lado, tem critério. Acho que a regulamentação é que é o problema. Tem que ser feita de uma forma bacana. Bem pensada, acho que aí sim, mas não acho ruim, porque é regra. A gente vive num mundo de regras. Você não sabe se você você passar um sinal vermelho, você vai ser multado? Por que você sabe? Porque tem uma regra. Tudo é assim, né? Acho que a gente vive dentro de um sistema que tem regras. Então, o próprio YouTube, ele tem regras. Exatamente. Eu não posso postar o que eu quiser. Não.
né, no YouTube. Porque se eu colocar aqui, o YouTube já tem as suas regras. Exatamente. Dependendo do que eu colocar, ele tira o meu vídeo do ar. Ele tira do ar. Né? E ele vai, e ele muitas vezes tira aquilo mesmo e fala, olha, se você quiser isso, que isso continue, você vai buscar os seus direitos. Vai buscar seus direitos e prove que eu estou errado. Né? Então eu acho que tem esse lado benéfico. Me preocupa sim como vai ser feita essa regulamentação, mas eu não sou contra regulamentar, porque eu acho que aí realmente fica igual para todo mundo. E a gente acaba tendo responsabilidade sobre aquilo que coloca na rede social. Exatamente. Né? Todo mundo lembra aqui da escola de base, né? Né? Que foi falado alguma coisa a respeito, né? de violência, né? Contra crianças, né? Violência, abuso sexual contra crianças. E aí acabou a vida dos donos da escola. E isso ainda foi antes da rede social. Exatamente. Tá? Isso não existia rede social. Acabou com a vida dos donos da escola e depois descobriram que aquilo era mentira. Exatamente. E aí você faz uma nota de jornal. Agora não teve esse jogador de futebol que foi preso porque era suspeito de ter estuprado uma moça. Sim. E no final ele foi inocentado. E aí acabou a carreira dele. A mídia destruiu o rapaz. Eu fico imaginando, né? Imagino que se Jesus, né, tivesse vindo à Terra numa época em que tivesse rede social, se Kardec tivesse vindo à Terra em que tivesse rede social, eles iam, eu tenho certeza que eles iriam utilizar também disso para passar suas mensagens. Agora, quando a gente volta na história, a gente vê que eles eram minoria, né? Eles eram minoria. Então, será que eles também não seriam aí, de certa forma, cancelados, né, por utilização de fake news? A gente vai ver Jesus, de certa forma, ele é condenado... Bom, no tempo dele ele já não conseguiu unanimidade, não é? Exatamente. Talvez ele fosse cancelado por alguns, mas é difícil. Mas seria interessante ter um bom dia com Platão, hein? Já imaginou? Platão nas redes sociais? Pois Ia ser bom, hein? O Rodrigo tá deixando a gente morrendo de inveja aqui, tá dando um alô para o Rodrigo Costa, né, que é aqui da Rádio Vivência Espírita, tá dando um alô pra gente lá de Balneário Camboriú. Rodrigo, deixa de querer ficar se aparecendo, que história é essa, né? Se gabando. Se gabando. Manda uma foto pela rede social. Grande abraço, Rodrigo, divirta-se bastante aí, você e a família, viu? Isso é um descanso merecido aí para vocês. O Antônio Bessa ele continua, né? Ele está dizendo que é mais ou menos aquilo que a Alcione falou, né? Ele diz que nós já temos leis o suficiente, o problema está na interpretação dessas leis, né? E aí e essa dúvida também, né? Quem queria, né, fazer essa regulamentação? Então isso aí a gente aquilo que a gente pensa, né? A gente tem os nossos legisladores, eles precisam atuar, né? Tem que atuar. Aliás, a gente tem muitas leis, né? Temos muitas leis. E a gente no Brasil tem, inclusive, leis que não pegam. Né? O que é um absurdo. Leis que não pegam. Simplesmente elas nunca entram em vigor direito porque não pegou. Mas indo ao encontro daquilo que você está dizendo, Bessa, nós concordamos plenamente com você. E o que a gente. E essa sua colocação, que foi muito interessante, ela vai ao encontro da primeira colocação que a gente fez, ética e moral. Não é? Então, poxa, quem me dá o direito de ir até uma rede social? Então, se a gente tivesse hoje uma ética já um pouco mais avançada, né? Cada um de nós, não haveria tanta necessidade, né? Porque aí eu já poderia... Poxa, como que eu vou chegar, por exemplo, lá no meio onde todos nós frequentamos aqui numa casa espírita, num prédio, em algum lugar, e falar alguma coisa de você que não é verdade? Ou colocar aqui publicamente uma coisa que você me confidenciou. Né? Então, se a gente tiver ética, se a gente tiver uma moral, né, que se preocupe com isso, talvez a gente não precisasse de tantas regulamentações. Né? Então, você vê como são temas espinhosos, né, Gustavo? Você percebe que se a gente for lá para a doutrina espírita ou pela filosofia espírita, a gente explica isso com mais facilidade, né? Aqueles 152 milhões de pessoas que você mencionou que estão dentro da rede social, todo esse pessoal está num pacote de evolução espiritual diferente um do outro, desde o mais menorzinho, mais pequenininho, né? Mais pequeno é muito bom, hein? Do menorzinho até um ser evoluído moralmente falando, sempre falando da moral.
É claro que aquele que tem uma moral ainda no processo de aprendizado, lá embaixo, que está galgando o teu processo de elevação espiritual, ou seja, a sua elevação moral, ele vai fazer bobagens danadas. Aquele que está mais elevado faz menos bobagem, né? Mas ele pode criticar aquele que faz mais bobagens. Portanto, essa gama de pessoas que estão nesse pacote faz a diferença. Como é que você vai regulamentar a moral individual? Então, você pode regulamentar a ética, que fica mais fácil, né? Mais tranquilo. Eticamente, você regulamenta, mas moralmente, só educação. Só educação e conhecimento pessoal, que você consegue crescer com isso. Mas você percebe que isso não é um efeito que acontece só no Brasil, no nosso paizinho aqui. Mas os países de primeiro mundo também acontecem coisas semelhantes. E às vezes muito mais graves que aqui. E não são propagadas aqui porque a gente fica longe lá da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, desses cantos todos. Mas aqueles países chamados primeiro mundo também tem pacotes de seres dentro de um processo evolutivo diferenciado. Que claro que vai fazer diferença quando toda essa turminha juntas fazem parte de uma rede social. A gente pode pegar também o exemplo da televisão, né? Quando a gente está falando em regulamentação. Porque determinadas redes, quando você chega lá para assumir um microfone, você vai precisar seguir alguns padrões. Não é verdade? Então, claro. A televisão vai dizer, olha, essa pegada que eu quero aqui, é esse lado, na religião é isso, na política é isso. Então, a gente, se for ver, hoje já na TV a gente tem esse tipo de coisa, ainda mais hoje vivendo essa polarização que a gente vive, não só no Brasil, mas como em diversas partes do mundo, né? Até porque o fato de um país ser mais evoluído não significa que as pessoas sejam mais evoluídas espiritualmente, moralmente, né? Muitas vezes só significa que elas têm mais condições financeiras. O pacote de evoluídos e menos evoluídos foi o mesmo. Exatamente. Né? Então, se você pega... A nossa sociedade se espelha muito na sociedade norte-americana, né? Mas significa que o americano médio é mais... Não, talvez ele tenha mais dinheiro, né? Então, o Bessa, ele faz uma colocação aqui para fechar, que é bem ao encontro daquilo que a gente está falando, né? Então, à medida que a gente evolui um pouco mais no aspecto espiritual, ético, moral, a gente vai galgando, né, outras possibilidades aí, vai fazendo com que a rede social ela seja melhor utilizada, até porque ela só reflete o nosso convívio. Exatamente. Ela só vai refletir o nosso convívio. Custódio, tem alguma colocação que você queira fazer aí para a gente começar então a nossa rodada aqui para ir fechando o programa? Então, tem uma frasezinha que tem um documentário na televisão que chama um nome que eu esqueci agora. O Dilema das Redes. Dilema das Redes. Muito bom, do Netflix. Excelente. Então, Dilema das Redes, marque aí, depois vai, em vez de assistir a novela das 10, aí vai assistir o documentário tá no Netflix isto. E lá tem uma frasezinha que é muito interessante, que é chocante, né? Diz assim, nas redes sociais, se você não é o cara que está pagando, você é o produto. Significa o seguinte, quando você participa da rede social, você está engajado lá e engajam você através de um processo automático que atrai você por diversos meios para que você seja o produto dos caras que pagam, dos grandes publicitários, dos grandes anunciantes lá. Então você só é importante para as redes porque os anunciantes estão lá dentro buscando você para comprar o produto dele. Repetindo, se você não é o anunciante, você não é o cara que paga para estar nas redes sociais, você é o produto. Então, cada vez que eu vejo essa frase, o que eu faço? Cada vez mais eu fico menos nas redes sociais. Eu não posso fugir dela, afinal de contas, ela faz parte da vida de todo mundo. É só o critério de como utilizá-la que nós temos que
tomar um cuidado. Então, quantas vezes por dia eu determino para mim, eu posso entrar na rede social? 1, 2, 3, 4, 5. Não é 5.000 vezes, é 1, 2, 3, 4, 5. E aí determinar, a cada meia hora, a cada 1 hora, a cada 2 horas, eu entro na rede social. E deixar o danado do telefone ou o danado do computador num canto para que você determine o seu comportamento dentro das redes sociais. E quando você entrar, pense naquilo que você vai fazer, porque aquilo é importante para você e para as pessoas que estão no seu entorno, as pessoas que estão olhando para você dentro da rede social. Você está sendo analisado a cada instante por isso, além de ter sido conquistado como produto do cara que está pagando a rede social, né? Os grandes anunciantes. Então, este comportamento nosso tem que ser muito bem estudado. O quanto de mim eu vou entregar para a rede social? 10 horas por dia? Ou 2 horas por dia? Ou meia hora por dia? Esse é o caminho para a gente conquistar a nossa liberdade, a nossa fuga das redes sociais. Alcione, foi um prazer imenso tê-la aqui conosco. Você é ótima. Eu espero que você venha outras vezes, tá? Eu gostaria que você desse as suas considerações finais sobre o assunto. Bom, eu adorei o convite, adorei estar aqui com vocês. Só me convidar que eu voltarei com o maior prazer do mundo. Eu acho que as redes sociais ainda são bastante jovens. E acredito que a nossa geração, como eu já disse, ainda está aprendendo. Como eu penso que o ser humano, de um modo geral, se desenvolveu muito mais intelectualmente, tecnologicamente, desculpa, enrolou, do que espiritualmente, eu acredito que a internet ainda vai puxar esse desenvolvimento espiritual, que ela vai possibilitar e favorecer, de uma certa forma, facilitar. Assim como hoje nós estamos aqui debatendo um assunto tão relevante, falando de filosofia, eu acredito que essas manifestações ainda vão ajudar muito. E acredito que com isso, essa utilização amadureça e que no futuro a gente vai utilizar melhor e a internet ainda vai ajudar o ser humano a equiparar esses dois desenvolvimentos, o intelectual, o cultural, o tecnológico e o espiritual. Porque hoje eu acho que ele é meio defasado, né? Eu acho que a gente se desenvolveu muito tecnologicamente e ficou um pouquinho o espiritual um pouco aquém. Então eu acho que ele ainda vai ajudar a puxar. Essa é a minha esperança com relação a isso. Ótimo. Pedro? Que a gente possa ter mais curtidas aí, né, nos vídeos de filosofia do que daqueles que vendem aí, né, como o Custódio estava falando, como produtos até de apelo sexual, né, que como um grande amigo meu, professor de história, estava falando que realmente a concorrência é bem desleal. Eu trouxe aqui uma homenagem, né, que em 1996, como se fosse uma profecia, Gilberto Gil lançava uma música chamada Pela Internet. Eu não vou cantar aqui, o Custódio está preocupado, eu não vou cantar, eu só vou recitar os versos. Né? Meus ouvidos são sensíveis, por favor. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada em um barco que veleje nesse infumar, que aproveite a vazante da infumaré, que leve um oriqui do meu velho orixá ao ponto de um disquete, ele estava no disquete ainda, hein? De um micro em Taipé, um barco que veleje nesse infumar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail até Calcutá, depois de um hotlink num site de Helsinki para abastecer. Um grande abraço também à minha amiga Rosana Ali, aí, companheira das vibrações. Amanhã tamo lá, hein, Rosana? Lá de Campinas. Grande abraço. Eu só queria aqui dar mais alguns abraços aqui, né, Antônio Bessa, falando que realmente a internet está acelerando o processo de separação do joio e do trigo, e muitos aqui elogiando, né, dizendo que o programa realmente foi bem interessante. É essa a ideia, e eu disse na semana passada, e vou repetir, sugiram nos grupos que vocês participam, e até mesmo aqui no chat, assuntos que vocês acham que seriam relevantes e que a gente poderia também abordar, tá? Um abraço para o Piero também, nosso grande
colega aí que já ajudou a gente várias vezes aqui no início, principalmente na parte técnica. Apareça também, Piero. E eu queria agradecer a todos vocês, desejar um grande 2024 a todos novamente, né, que a gente possa estar juntos aí durante todo esse ano, né, e que continuem abrilhantando, né, esses debates, essas conversas que a gente tem aqui, que são no sentido da gente poder abrir um pouquinho o nosso pensamento, abrir as nossas ideias e entender um pouquinho melhor esse mundo e trabalhar para que nesse mundo de regeneração, né, a gente possa aí colocar um pouquinho aí, né, da nossa colaboração. A gente sabe que para esse mundo chegar a ser de regeneração, todos nós precisamos evoluir, né? E o sentido da filosofia espírita é isso, é fazer com que a gente possa crescer, evoluir e fazer o nosso mundo um lugar um pouquinho melhor. Gente, muito boa noite, uma boa noite a todos vocês e até a próxima semana aí, se Deus quiser. Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE.